Pai, dá-nos ouvidos para escutar, dá-nos ouvidos como os eruditos, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Dá-nos a condição de poder enxergar além da letra. Fala conosco, meu Pai. Estou clamando ao Senhor em nome do Teu Filho Jesus, para que Tu operes em nossos corações essa noite. Salva pessoas por meio da Tua palavra e do Teu Espírito. Edifica a Tua igreja. Cuida da alegria do nosso coração em Cristo. Pai, nós estamos vivendo num momento difícil, mas nós precisamos descansar no Senhor. Dá-nos esse descanso, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos durante esse tempo aqui, desde sexta-feira, sendo ministrados sobre uma vida sem dívidas. E precisamos também de uma vida sem dúvidas, porque as dúvidas é que levam às dívidas. Dúvida significa dois caminhos. Via. Para qual deles eu devo andar? E nós só temos um caminho. E esse caminho é o velho caminho. Nós estamos vivendo num mundo extremamente consumista e profundamente desgastado. Abraham Lincoln disse em 1863: vejo no futuro próximo uma crise que se aproxima e que me deixa nervoso e me causa tremor pela segurança do meu país. O poder do dinheiro do país se esforçará para prolongar o seu reinado, até que a riqueza esteja agregada em poucas mãos e a república destruída. 1863. Cada vez mais os Estados Unidos se afundam em dívidas. Antes da Primeira Guerra Mundial, antes de 1914, antes da Primeira Guerra Mundial, prosperamos como nenhuma outra nação na Terra. Nossa dívida nacional era de 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares, antes da Segunda Guerra Mundial. Agora, ela era tão grande, isso ele está escrevendo em 73, que seria necessário uma estrada forrada de notas de $1, que percorresse a viagem de ida e volta à Lua 70 vezes para pagá-la. Só os juros sobre a dívida nacional estavam custando ao público norte-americano, em 1973, $500 por segundo.
clamores de injusto aumentava de volume e o número proveniente daqueles que entendiam a incrível verdade da bancarrota norte-americana aumentava. Pela assinatura de 7 tratados, os Estados Unidos estavam comprometidos em emprestar assistência a 43 países do mundo, cujas populações representavam quase 1/3 da população mundial. Em menos de 1/4 de século, após a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra devia 2 milhões. Aí, em menos de 1/4 de século, quer dizer, de 45 a 70, um pouquinho antes de 70, os Estados Unidos haviam espalhado sobre o mundo riqueza suficiente para igualar o valor total das 50 maiores cidades do país, 341 bilhões de dólares. Mês passado, num jogo para tapar um buraco, 750 bilhões. O mês passado. E a Europa, 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. É uma dívida impagável. No dia 1º de maio de 1776, um grupo reunido na Baviera resolveu fazer um comando mundial. Ou seja, a nova ordem mundial. E uma das coisas dessa nova ordem é o endividamento das pessoas para levar à bancarrota. Eu estou falando para um auditório endividado. Talvez aqui, se eu tiver 10% de pessoas que não têm dívida, é muito pouco. Hoje de manhã, depois do estudo, eu fui fazer uma enquete. Você tem dívida? Tenho. Você tem dívida? Pequena. Você tem dívida? Alguma coisa. Você tem dívida? Estou atolado. Achei um só que disse que não tinha dívida. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Jesus está contando aqui a história de um devedor. Ele contou essa história por causa do problema do perdão. Quantas vezes você deve perdoar uma pessoa? Então o perdão, alguns achavam que o perdão deveria ser até 3 vezes pela mesma falta. Mais do que isso, só quem tem sangue de barata pode perdoar mais. Quando Caim cometeu o crime de matar Abel, Deus colocou um sinal em Caim e colocou um selo que qualquer que vingasse o crime de Caim seria punido 7 vezes. Esse foi o selo.
Que sinal é esse de Caim? Não sei. Quando a gente chegar no céu, vamos perguntar a Deus. O bisneto de Caim, Lameque, que fez o primeiro desacordo do casamento, arranjou duas mulheres, Ada e Diná. Diná valeu nada. Ele ficou com uma marca. E ele disse: eu matei um homem porque me feriu, e um outro porque me pisou no pé. E quem me vingar será punido 70 vezes 7. E esse número ficou registrado. Ficou como o número, a matemática do perdão. Porque quando Pedro perguntou, olha, 3 vezes dizem os rabinos, quantas vezes? 7 vezes está bom? Jesus disse, não, Pedro. Vamos buscar a matemática de Lameque. 70 vezes 7, pela mesma falta, no mesmo dia. Perdão. Perdão é uma palavra que significa remissão ou pagamento. Pagamento da dívida. Então, esse camarada aqui devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. A gente não sabe se era ouro ou prata. Se fosse ouro, que era provavelmente uma das figuras mais usadas para a dívida, 10.000 talentos de ouro. 10.000 talentos. Um talento pesa 36 quilos. Quanto dá 10.000 talentos? Você está lento? Vamos embora. Quanto são 10.000 talentos? Vezes 36. 360.000 quilos. Ou seja, 360 toneladas. Os Estados Unidos perderam para os bancos americanos, os bancos de Rothschild e de Warburgo, lá para os bancos da Alemanha e da Europa, perderam num só dia 200 toneladas de ouro. E o Fox Knox foi para baixo. Foi o dia que o dólar morreu. Esse é o livro, não me peçam que eu não dou. A morte do dólar. Ele foi escrito em 1973. The day the dollar dies. A morte do dólar. Willard Cantillon foi um assessor de Eisenhower. É sério o assunto, é uma dívida impagável. Só que a dívida daquele camarada são 360 toneladas, vamos dizer, de ouro, que colocado multiplicado isto por gramas e multiplicado pelo preço do grama atual, eu fiz a conta, deu 21 bilhões e 180 milhões de dólares para um cara pagar. Como é que ele ia poder pagar? Ele disse, não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e a dívida fosse paga. Mas o camarada correu
e disse para o seu senhor: Senhor, por misericórdia, me perdoa. Me perdoa. E o Senhor perdoou a dívida desse homem. E a história, só para terminar aqui a história, porque o nosso assunto não é esse, a história é que este homem tinha um credor, ele tinha uma pessoa que lhe devia 100 denários. 100 dias de trabalho de um operário. Quanto custa um dia de trabalho de um operário hoje, aqui em Londrina? Eu não vou dizer boia fria, um dia de um operário. R$50. 50 vezes 100. Hein? 5 mil. Ele devia 20 bilhões e 180 milhões. Um dele perdoou, o senhor dele. O outro lhe devia 5 mil. E ele foi no gogó do cara e disse: paga, senão eu te desgano. Quer dizer, você foi perdoado de uma grande conta, mas você não é capaz de perdoar aquele que lhe deve só uns trocados? Aí é que Jesus estava falando sobre essa contona de 70 vezes 7, que era a questão: ou você perdoa ou você apodrece. Ou você perdoa ou você vai virar uma água estagnada, que só tem morte. Então o perdão é uma condição sine qua non para nós vivermos. Ou nós perdoamos, ou nós apodrecemos. Agora eu vou deixar isso de lado e só você. Você já foi perdoado por Deus? Você já foi perdoado por Deus? E você não perdoa a sua sogra? E você não perdoa seu irmão que lhe fez alguma coisa? Ó como dói. No lado de ser perdoado, amém, amém. No lado de não ser perdoado, amém, amém. É assim que nós agimos. Bem, irmãos, aqui está a questão. Qual é o preço de uma alma? Quanto custa uma alma? A Bíblia diz que o preço de uma alma é caríssimo. Nós vamos ter que avaliar o preço de uma alma. Não é um precinho michuruca. Não é uma xepa de fundo de feira. Quando a gente vai jogando a coisa assim, já no final, vamos fazer uma queima de estoque. Não, a alma, o preço da alma é caríssimo. Vamos ver o que diz a palavra de Deus no Salmo 49, 7 a 8. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Não pode. Pois a redenção de uma alma, ou da alma deles, é o quê? Caríssima. E cessará a tentativa para sempre. Não tente pagar a salvação de uma alma, porque é caríssima. Não dá para você tentar fazer prestações para pagar a salvação de uma pessoa. É caríssima. Quanto custa, quanto vale, quanto é esse problema? Vamos primeiro ver a avaliação divina de uma alma. Quanto é que Deus acha que vale uma alma? A palavra de Deus nos diz: pois que aproveitará o homem se ganhar o quê? O mundo inteiro. E se perder a sua alma, quanto é que vale? Ou que dará o homem em troca
da sua alma. Quanto é que vale a alma? Quanto é que vale uma alma? Segundo a avaliação de Jesus, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro. Se ele perder a alma, que vantagem teve? Nenhuma. Quanto vale a alma segundo Deus? Mais do que o mundo inteiro. Só para ficar aqui assim um pouquinho, sabe? Winard, um economista inglês, em 1896, fez a seguinte conta. Se uma pessoa pusesse um penny num banco, no ano 1º da nossa era cristã, um penny, a juro composto de 6%, este penny, em 1896, estaria valendo, se ele pudesse viver, se essa pessoa tivesse condições de viver 1896 anos, aquele penny, colocado num banco, ao juro composto de 6%, estaria valendo estaria valendo 1 decilhão e 870 nonotilhões. Você sabe o que é isso? Então você faz o seguinte: 3 zeros, 1000, 3 zeros, 6, milhão, mais 3 zeros, bilhão, mais 3 zeros, trilhão, mais 3 zeros, quatrilhão, mais 3 zeros, quintilhão, mais 3 zeros, 6 trilhões, mais 3 zeros, 7 trilhões, mais 3 zeros, 8 trilhões, mais 3 zeros, 9 nonotilhões, e mais 3 zeros, 10 trilhões. Esse é o número de um penny a 6% de juros compostos. Winard calculou que seria este o ganho. Quanto vale uma alma? Esta conta foi feita por este homem e ele resolveu transformar isto em ouro. E daria, na época, 610 vezes o peso da terra. (610 vezes o peso da terra. A terra pesa 6,600 em bilhão de quilos, de toneladas. E este peso era 610 vezes em ouro o preço de uma alma. Meus irmãos, é uma coisa impressionante. É que nós não fazemos caso do que Deus faz conta. Vamos verificar uma coisa aqui que a Bíblia diz. Que aquele que comete pecado, ele é o quê? Escravo. Ele é escravo. Vamos ver o que Jesus diz. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo. Escravo de quê? Do pecado.
Um escravo. Qual é o preço do escravo no mercado? Dentro do projeto da Bíblia, para mostrar quanto valia um escravo, nós vamos ter aqui o texto bíblico de Êxodo 21, 32, dizendo: se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão o quê? 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se o boi chifrar o escravo ou escrava, ele terá então que o valor dele 30 ciclos de prata. É o preço de um escravo. Quanto custa o escravo do pecado? 30 ciclos de prata. Todo escravo só vale 30 ciclos de prata. Quanto vale uma alma? Mais do que o mundo inteiro. Mas tem que pagar as duas contas. Porque numa conta só não pode ser paga. Tem que pagar as duas. A conta da escravidão e a conta da redenção da alma. Essas duas contas precisam ser pagas. Porque se não forem pagas, o cobrador vem cobrar. Isso é uma coisa que ele sabe fazer, cobrar. Nós temos que agora verificar a restituição pelo custo do pecado. Deus não vai ficar devendo nada. Deus não criou o homem para o homem ser escravo. Ele criou o homem para que o homem fosse o senhor da terra. Mas o homem acabou sendo envolvido por uma ideia diabólica de ser como Deus, e acabou entregando a regência da terra ao diabo. Vocês lembram que quando Satanás tentou Jesus, ele disse para Jesus, na última tentação: se o Senhor me adorar, se o Senhor se prostrar diante de mim, eu te darei os reinos deste mundo. E o que Jesus disse? O que Jesus disse? Não, tentar foi do lado do pináculo do templo. O que Jesus disse? Arreda, vai de retro, Satanás. Porque só ao Senhor se deve adorar e só a Ele se deve servir. Cai fora. Mas Jesus não disse: os reinos do mundo não pertencem a ti, não. O mundo jaz no maligno. A economia, não vou dizer heresia nenhuma, não. A economia pertence aos poderes das trevas. Não se deve servir a dois senhores: a Deus e a Mamon. Mamon é o sistema que governa a sua vida e a minha vida, neste processo de mundo que nós somos determinados por esta coisa terrível. Agora, a restituição pelo custo do pecado tem que ser feita. Porque se não for feita, não vai haver redenção. Qual é o salário do pecado? Porque o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas primeiro tem que pagar o salário. Se não pagar, fica devendo. E o que a gente pode fazer? Você acha que aquele homem poderia pagar aquela conta de 200 bilhões e 180 milhões de reais, que a conta eu fiz em reais? Você acha que eles podiam pagar? Não tinha condições, não tinha. Ele não era o Bill Gates.
Era uma conta muito alta. Além do mais, o preço da alma é caríssimo. Não dá para pagar. É impossível o homem pagar a conta. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Provérbios 17:15. O que justifica o perverso, ou o que perdoa o perverso, e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Aqui amarrou a conta. Olha só aqui que texto extraordinário. Justificar o perverso é impossível. E condenar o justo também é impossível. Porque o justo condenado por uma conta que ele não fez é abominação diante de Deus. E justificar o perverso sem que o perverso pague a conta é uma abominação sobre Deus, de Deus. Então não tem jeito de perdoar. Como é que eu posso pagar a conta? A conta é alta e eu não posso. Porque eu estou invadido de perversidade. Eu sou perverso. Eu sou desesperadamente perverso. Não sou perverso. Eu sou desesperadamente perverso. O que a Bíblia diz? Enganoso é o coração. É desesperadamente, ou perverso, ou corrupto, conforme a tradução. Quem o conhecerá? De quem é esse coração que é perverso? Fala mais alto. Mas muita gente está aí achando que não é o dele, não. É o do Lula. É o do Obama. É o do Bush. É deles também. Mas o seu também. Não saia daqui pensando que você é uma alminha de valor, não. Você é o pior que possa se imaginar. Glênio, você é arrogante? Não sou arrogante, não, porque eu sei que você é da mesma matéria que eu. O que justifica o perverso e o que condena o justo. Jesus não podia ser condenado. Isso seria uma abominação diante de Deus. E nós não poderíamos ser justificados porque somos perversos. E Deus não aceita. Olha agora. Só a misericórdia de Deus para saldar a dívida. Não tem outro jeito. Não tem outra opção. É Deus dizendo: desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Esta remissão de Deus é a remissão onde Ele assume a dívida do réu. Ele se fez pecado por nós. Ele assumiu o nosso lugar. E Ele se tornou perverso sem ser perverso. Se tornou culpado sem ser culpado. Porque Ele levou a nossa culpa e a nossa arrogância. E isso é grande demais. Qual é o valor pago pelo escravo na bolsa? Quanto vale um escravo? 30 moedas de prata. O que diz Zacarias capítulo 11, verso 12? Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Salário de quem? Do escravo. E quem é que está dizendo isso aqui? O profeta dizendo de quem? Do Redentor. O Redentor, ele disse: pagai-me o meu salário. Se não pagarem, deixai-o. E aí pesaram 30 moedas de prata pelo seu preço. Veja bem, agora o seguinte:
Judas chegou para as autoridades lá em Jerusalém, e disse o seguinte: que me quereis dar? E eu vulo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. De que é esse salário? De um escravo. Precisava ser pago. Porque todo que comete pecado é escravo. É escravo de quem? Do pecado. Então o pecado precisa pagar a conta dele como escravo. Se eu, Manuel, fosse seu escravo, alguém tem que me remir de você. Aí o Barba vai me remir. Ele tem que pagar para você a chifrada do boi. Quando eu falo da chifrada do boi aqui, eu quero dizer um negócio para você muito interessante, viu? A chifrada do boi tem muito a ver com o bezerro de ouro. Aquele que está lá na porta da Bolsa de Valores de Nova York. Aquele que ficava em Dan e em Berseba. Os dois bezerros, no tempo de Jeroboão, ele nunca mais saiu da história da humanidade. O bezerro de ouro. A adoração ao bezerro de ouro. Ele dá chifrada. Eu sei que aqui tem gente que está chifrado até em lugares proibidos. Está vendendo as cuecas, porque não tem o que pagar. Porque o sistema do mundo sufoca, amarra. Judas recebeu e depois foi cumprir o versículo 13 do capítulo 12 de Zacarias. Capítulo 11 de Zacarias, verso 13, diz lá, não está aqui no nosso, que ele foi comprar o campo do oleiro. O campo do oleiro é muito importante, porque nós sabemos onde é o campo do oleiro que fez o barro, que fez o homem do pó da terra. Mas eu não tenho tempo para a gente entrar nisso aqui agora. O custo do pecado na estimativa divina. Ali foi na estimativa da escravatura, agora na estimativa divina. É este aqui que Isaías 22:14 nos diz: mas o Senhor dos exércitos, pode ler junto comigo? Mas o Senhor dos exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Qual é o salário do pecado? Quem deve morrer? O pecador. Mas o pecador, se morrer, ele não pode pagar a conta porque ele é injusto, ele é perverso. E o justo não pode pagar a conta porque é abominação ao Senhor. Como é que vai fazer agora? A conciliação da misericórdia de Deus. Cristo assume você e eu nele e nos engloba naquela conta e nos faz participantes daquela conta. Você não vai sair desta sem morrer, porque o salário do pecado é a morte. A expiação do avalista tem que acontecer. Por que você não pode ser avalista de ninguém? Você não sabia disso, não? A Bíblia proíbe você ficar de aval. 6 vezes a Bíblia proíbe ser avalista. Livro de Provérbios. Aquele que se torna avalista de outro, perde o dinheiro, perde o amigo, perde o sono. E fica magoado. Por quê? Porque você faz o aval esperando que o outro pague. E o outro não paga.
E você entra pelo cano. E aí você fica com aquela história, o dia do benefício é a véspera da ingratidão. E fica sofrendo. Olha, eu fiz o bem para ele, olha o que ele fez para mim. Quantos aqui já foram avalistas, pode sem medo, já foram avalistas e perderam? Quantos? Levanta a mão. Ó. Deu um bocado de gente. Eu também. Ah, mas ninguém pode viver nesse mundo sem avalista. Não pode. Se você não crê em milagre. Se você não crê em Deus, não pode. Não pode. Isso não pode. Mas se você crê em Deus, pode. Agora, esse avalista pode ser avalista. Sabe por quê? Porque ele não espera a paga. Aliás, quando a Bíblia diz assim, emprestai, sem esperar a paga. Quando você empresta, eu hoje já tenho assim, quando tem que prestar, o irmão já, toma. Se eu posso ter, toma. Ah, eu vou pagar. Eu não digo nada. Mas já está colocada na conta de lucros e perdas. Como é que chama a conta? Perdas. A conta de perdas. Se voltar, vai para outro. Se não voltar, já foi emprestado para com esse objetivo. Não, eu não posso ser avalista. Porque o outro morre e eu vou ter que pagar a conta. E eu não tenho. Mas este aqui pode. Este pode. Ele é o avalista. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Agora, o justo pelos injustos, pelo perverso, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Esse pode, porque ele tem cacife, porque ele tem com que bancar, ele pôde fazer isto, ele pagou a conta, porque ele assumiu o pecado, ali naquela cruz, ele assumiu o nosso pecado. Agora, irmão, veja bem, sabendo o quê? Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Ah, meu Jesus, este preço foi satisfeito. Pagaram os 30 moedas de prata e ele agora foi este sangue. Eu queria agora parar 13 minutos e vocês vão assistir um pedaço do filme A Paixão de Cristo. Olha o preço, o custo deste sacrifício. Por que, Glenn, você colocou isso? Por que não fala com palavras? Porque nós somos vulgarizados, nós perdemos sensibilidade. Nós perdemos a condição de avaliar o que significa o sacrifício de Jesus. Nós vivemos hoje num mundo que nada nos choca. Uma menina de 9 anos hoje foi violentada, mais uma em Curitiba. Nós estamos insensíveis.
Nós não conseguimos mais verificar. Isso faz parte desse sistema desgraçado, que quer fazer das pessoas robôs. Mas esse preço foi muito alto. Quando este filme passou aqui na cidade, a Folha de Londrina me pediu para ir juntamente com um padre e um rabino para assistir o filme e dar um parecer depois. Eu disse para a moça: foi menos do que está aí, foi mais do que está aí foi menos. Porque Isaías capítulo 52 diz que ele foi o mais desfigurado de todos os homens. Mas ele estava sofrendo por este desgraçado, que ia nascer 1900 anos depois. Eu fazia parte desse projeto de Deus. O pagamento da conta foi quitada. Por favor, leve em consideração a sua vida amanhã, no dia a dia. Ele não está pagando uma conta que Rothschild, que Warburg, que Morgan fez com os bancos. Ele está pagando uma conta eterna, para uma redenção eterna. Queridos, olha esse texto da palavra de Deus: por alto preço fostes comprados. Por favor, não vos torneis escravos de homens. Por alto preço fostes comprados. Como é que agora eu vou ficar escravo de um sistema religioso, ou de um sistema político, ou de um sistema econômico? Eu vou ser agora um homem comprado por esse sistema? E vou ter que depender disso? Para. Examine. Vá diante de Deus. Senhor, o que minha vida vale? Por quanto o Senhor pagou? Foi o preço do Criador do universo. Para de brincar de religião. Vamos parar de brincar de vida espiritual. Graças a Deus, porque o avalista nos incluiu o devedor na retratação. Eu também estava naquela cruz. Você também estava naquela cruz. Pois o amor de Cristo nos constrange, me constrange, a julgar assim. Um morreu por todos, logo, todos morreram. Senhor, eu não quero viver uma vida que seja para mim, para o meu usufruto, para levar vantagem. Eu quero viver para Ti. Para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e tornou a viver. A dívida foi paga. E a nota promissória foi rasgada. Oh, coisa grande. Isso é coisa maravilhosa. Quando o cobrador vem me cobrar, eu digo para ele: você pode sair do pé da cruz com a nota promissória que fala do meu castigo eterno. Vê se você pode. Ele vai, depois ele volta. Porque a especialidade
do inimigo é tentar. Ele volta. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente na cruz, encravando na cruz. E agora? Agora nós podemos receber a alforria e o perdão da nossa dívida. Veja bem, uma dívida paga, se você não quiser receber, você continua devendo. Tudo que é pago em seu nome, se você não quiser, a dívida continua sua. A conta foi paga. A alforria foi assinada. A remissão da dívida foi dada. Agora, diz a palavra de Deus, dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe o quê? A remissão, o perdão da dívida. Não há mais dívida. Não há mais dívida. Não há mais dívida. Povo, acredite nisto. Todo que nele crê. E aí fica ainda uma turma aí se martirizando, se autoflagelando. E uns que aí ficam fazendo algumas coisas que a conta está paga. E não tem mais Procon. Não tem mais Serasa, SPC. Mas a cara dos cristãos é uma cara terrível. O que você precisa fazer agora? O quê? Crer. Crédito. Crédito é a palavra fidúcia. Fidúcia. O resgate. E esse é o último texto que nós temos. E que diz esse texto lindo. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o injusto, o ímpio, que é abominação a Deus, a sua fé lhe é atribuída por justiça. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me aceitou, porque o Senhor me incluiu naquela cruz, porque o Senhor pagou a minha conta. O que justifica o ímpio, o que trabalha, olha, se eu tiver que usar obras para minha justificação, eu estou perdido. Mas eu creio naquele que justifica o ímpio. Eu pergunto para vocês aqui, quantos creem que Jesus Cristo já lhe justificou? Levantem a mão. Ó. Pode levantar a mão, pode levantar. É a maior audiência de fé que eu já vi aqui. Ó. Quase ninguém ficou sem levantar a mão. Alguns ficaram porque não creem. Mas o Espírito continua lhe fazendo crer. Ele é o que pode fazer você descansar. Porque a sua vida é um bagaço. E não vale nada. E quem não crê, não posso dizer uma boa notícia. Vai para o inferno. E lá o fogo não apaga. E o bicho não morre. Eu ouvi, alguém me contou essa semana, que na profundidade do mar, há uma temperatura de 5.000 graus. 5.000 graus. E tem bactérias lá dentro. Vivas. Não morre. Qualquer bactéria aqui na face da terra com 100 graus morre. E eu sei que a Bíblia diz que o mar é o lugar onde lança pecado. E ainda diz também que na nova terra não tem mar.
eu não vou mais para a praia. Olha, que Deus nos dê graça de ter a noção de que esta dívida foi paga. Ela é impagável por nós, mas ela foi paga por Cristo. E eu quero dizer mais uma coisinha para vocês, para eu terminar aqui. Por favor, você que tem dívida, procure o Ministério Sem Dívida. Eu também faço parte dele. Hoje estou bem vestido com a roupa do Ministério Sem Dívida. Procure encontrar aqueles que possam ajudar você a sair da dívida, com a formação de um pensamento que possa tirar você da dívida. E eu, para que nós não vivamos, porque vou dizer uma coisa, o tempo está curtinho. E nesse tempo pouco que resta, as questões vão ser muito apertadas. E quem tiver dívida vai sofrer mais. Guarde isto. Guarde bem isso. Quem tiver dívida vai sofrer mais. A bancarrota já está montada. O pânico já está aí. A notícia as más notícias já estão aí. Não tem você dizer assim, você é um pregador pessimista. Eu sou um pregador do tipo de Noé. O dilúvio vai chegar. Foi Deus quem disse. Não brinque com o que Deus diz. E as coisas estão acontecendo. Bafomete está fazendo a abafação dele aí. E aí a coisa vai. Mas melhor é buscar ao Senhor do que confiar em príncipes. Melhor é buscar ao Senhor do que confiar nos homens. Louvado seja o Senhor. A conta está paga. Amanhã você vai ser o empregado, aquele empregado que o Barba falou hoje, né, lá na empresa, preguiçoso. Cria vergonha. Trata de trabalhar. Ou aquele outro que é o quê? Aquele empregado que tem um que é preguiçoso, tem um outro que é esperto. Aquele esperto. Meu amigo, você dá o couro, vai trabalhar. E ainda mais uma coisa. Não é com o hino da Marselhesa na boca. Allons enfants de la patrie, les jours de gloire est arrivé. Não é com esse hino, não é. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. E saia cantando. E seja bom empregado. E seja bom patrão. E seja tudo. E não tenha dívida. Nem dúvida. Mas seja homens de dádivas. Homens doadores. Para a glória de Deus.